Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Ouvido Mágico. Antes de começar, eu quero pedir para que você, que ainda não é inscrito no canal, que por favor se inscreva. Além disso, já deixa aquele like para me ajudar. E também eu quero falar sobre o Apoia-se e o meu Pix. O Apoia-se é uma plataforma que você pode me ajudar com valores a partir de R$ 5,00 por mês. Caso você prefira o Pix, o QR Code está na tela, ou ainda através do e-mail que está aparecendo agora. Então, boa história! Ligeia, de Edgar Allan Poe. Não consigo, por minha alma, recordar-me como, quando ou onde exatamente, encontrei Lady Ligeia pela primeira vez. Longos anos se passaram desde então, e minha memória enfraqueceu-se com tantos sofrimentos. Ou talvez eu não consiga, no momento, trazer esses detalhes à tona, porque, na verdade, a personalidade de minha amada, sua rara erudição, sua singular, embora plácida beleza, e a eloquência comovente e arrebatadora de sua linguagem musical, trilharam seu caminho até meu coração em passos tão firmes e furtivos que sequer os notei, tampouco tomei conhecimento deles. Contudo, creio tê-la visto primeiro e com frequência em alguma cidade grande, velha e decadente, próxima ao Reno. Sua família, ela muito me contou ao seu respeito. De que se tratava de uma antiquíssima linhagem, não tenho a menor dúvida. Ligeia, absorto em estudos de uma natureza acima de tudo adaptada a amortecer as impressões do mundo exterior, é somente evocando esta doce palavra, Ligeia, que posso remontar em minha imaginação a imagem daquela que já não existe mais. E agora, enquanto escrevo, dou-me conta, em retrospecto, que jamais soube o sobrenome daquela que foi minha amiga, minha noiva, minha parceira de estudos e, finalmente, minha adorável esposa. Seria uma pilhéria de minha Ligeia? Ou era um teste da força de meu afeto, que eu nunca perguntasse a respeito? Ou, quiçá, um capricho de minha parte, uma oferenda desarrazoadamente romântica no templo da devoção mais apaixonada? Pouco me recordo do fato em si. Não é de se admirar que tenha esquecido por completo das circunstâncias que o originaram e que, a partir dele, se desdobraram. No entanto, se algum dia a pálida Astarte, deusa das sombrias asas idolatrada no Egito, presidiu de fato sobre casamentos fadados à desgraça, de certo esteve presente no nosso. Há, no entanto, um assunto que me é muito caro, para o qual não me falha a memória. É sobre Ligeia em si, sua aparência e personalidade. Era alta, levemente esguia e, no fim da vida, chegou a ficar emaciada. Seria vã qualquer tentativa de retratar seu porte majestoso e sereno, ou a incompreensível leveza e a elasticidade de seus passos. Ela aparecia e desaparecia como uma sombra. Eu nunca percebia quando ela entrava em meu gabinete de estudos e apenas me dava conta de sua presença ao ouvir o adorável tom musical de sua doce voz, enquanto ela pousava seu toque de mármore em meu ombro. A beleza de seu rosto era ímpar, assemelhava-se ao fulgor de um sonho de ópio, uma visão etérea e inspiradora, mais insanamente divina do que as fantasias que pairavam nas almas dormentes das filhas de Delos. Contudo, seus traços não pertenciam ao molde tradicional que fomos erroneamente ensinados a cultuar nas obras clássicas pagãs. Não existe beleza suprema, disse Francis Bacon, discorrendo sobre todas as formas e gêneros de beleza, sem uma certa estranheza na proporção. Porém, eu, embora reconhecesse que as feições de Ligeia não se enquadravam no padrão clássico, embora percebesse que seu encanto era de fato peculiar, e sentisse que havia nele bastante estranheza, ainda assim tentei em vão detectar a irregularidade e elucidar em sua origem minha própria percepção do que julgava estranho. Examinava o contorno de sua fronte altiva e pálida. Era impecável. Quão fria é essa palavra quando usada para descrever tão divina majestade. A pele rivalizava com o marfim mais puro, a extensão imponente e serena, a delicada proeminência das regiões acima das têmporas, e então os cachos naturais, nigérrimos, lustrosos, exuberantes, evocando com pungência o epíteto homérico, jacintino.
Eu fitava os contornos delicados do nariz e jamais vira alhures, a não ser nos graciosos medalhões hebraicos, semelhante perfeição. Possuía a mesma superfície lisa e elegante, a mesma tendência quase imperceptível ao formato aquilino, as mesmas narinas de harmoniosa curvatura, característica dos espíritos livres. Fitava seus doces lábios. Ali reuniam-se em triunfo todas as glórias celestiais, a magnífica curva do lábio superior, o contorno delicado e voluptuoso do inferior, a graça das covinhas, a expressão de sua cor, os dentes que despontavam com um brilho quase assustador, cada raio de luz abençoada sobre eles, refletido no mais sereno, plácido e, não obstante, radiante dos sorrisos. Eu examinava a formação do queixo, e ali também reconhecia a largura delicada, a suavidade e a majestade, a plenitude e a espiritualidade dos gregos, o contorno que o deus Apolo revelou apenas em sonho para Cleômenes, o filho do ateniense, e então contemplava os olhos grandes de Ligeia. Para os olhos, não temos modelos na antiguidade clássica. É possível que o segredo ao qual Bacon fez alusão estivesse oculto nos olhos de minha amada. Eram, creio eu, muito maiores do que os olhos comuns de nossa raça, mais expressivos do que os mais expressivos olhos das gazelas da tribo do vale de Nurjahad. No entanto, eram somente em intervalos, em momentos de intensa euforia, que essa peculiaridade se tornava mais do que discretamente perceptível em Ligeia. Nesses momentos, sua beleza, ou talvez assim me parecia em meu febril devaneio, era a beleza dos seres acima ou além da terra, a beleza das fabulosas rurídos turcos, a tonalidade das órbitas era de um preto fulgurante e, acima delas, pairavam longos cílios muito negros. As sobrancelhas, um pouco irregulares em seu contorno, eram da mesma cor. A estranheza, contudo, que eu identificava nos olhos, era de natureza distinta de sua formação, cor e do esplendor de suas feições, e deveria ser atribuída à sua expressão. Ah, palavra sem significado! Atrás de sua vasta latitude de mero som, entrincheiramos nossa ignorância do mundo espiritual. A expressão dos olhos de Ligeia. Como me detive longas horas a ponderar sobre ela. Como lutei durante uma noite inteira de solstício de verão para compreendê-la. O que poderia, algo mais profundo do que o poço de Demócrito, jazer no fundo das pupilas de minha amada? O que era? O desejo de descobrir me possuía por completo. Aqueles olhos, grandes, brilhantes, divinos, pareciam-me as estrelas gêmeas de Leda, e eu me tornei, diante deles, o mais devoto dos astrólogos. Nenhum outro aspecto, entre as inúmeras e incompreensíveis anomalias da ciência da mente, desperta mais eufórico entusiasmo do que o fato, jamais creio eu, observado nas escolas, de que em nossos esforços para trazer à memória uma lembrança há muito esquecida, a miúde nos encontremos prestes a lembrá-la sem, afinal, conseguirmos. Dessa forma, quantas vezes, em meu ferrenho escrutínio dos olhos de Ligeia, sentia que estava a um passo de compreender sua expressão por completo, a um mero passo, e todavia ela me escapava para, por fim, fugir totalmente. E, estranho, o mistério mais insondável de todos, eu notava, nos objetos mais comuns do universo, uma gama de analogias para tal expressão. O que quero dizer é que, no período posterior ao qual a beleza de Ligeia adentrou em meu espírito, lá permanecendo como em um altar, extraído de muitas existências do mundo material, um sentimento semelhante ao que os seus olhos grandes e luminosos me proporcionavam. Não obstante, isso não me ajudou a definir o sentimento que eles causavam, a analisá-lo ou até mesmo tomá-lo como natural. Eu os reconhecia, permitam-me repetir, às vezes na contemplação de uma vinha que crescia célere, ou de uma mariposa, uma borboleta, uma crisálida, em um riacho de água corrente, diante do oceano, na queda do meteoro, no olhar fugídio de pessoas de extraordinária velhice, e em uma ou duas estrelas no céu, uma em específico, uma estrela de sexta magnitude, dupla e imutável, que se encontra na vizinhança da estrela maior em Lira, quando examinava o céu com um telescópio.
Alguns sons de instrumentos de corda também me remetiam a eles, e, com frequência, determinados trechos de livros. Entre outros exemplos inumeráveis, lembro-me bem de uma passagem em um volume de Joseph Glanville, que, talvez por sua natureza excêntrica, quem sabe, nunca falhou ao trazer-me tal sentimento, e a vontade ali dentro habitava sem parecer. Quem conhece os mistérios da vontade com seu vigor? Pois Deus nada mais é do que uma vontade suprema, penetrando todas as coisas por força de sua intenção. O homem não se entrega aos anjos nem à morte por completo, exceto através da fraqueza de sua débil vontade. O decorrer de muitos anos, aliado a subsequentes reflexões, permitiram-me rastrear, de fato, alguma conexão remota entre essa passagem do filósofo moralista inglês com uma parcela da personalidade de Ligeia. Sua intensidade de pensamento, ação e fala era possivelmente o resultado, ou pelo menos um indicador, de um anseio gigantesco que, durante nossa longa convivência, não exibiu nenhuma outra evidência mais imediata de sua existência. De todas as mulheres que conheci, ela, a que possuía a mais perfeita aparência de calma, a sempre plácida Ligeia, era a mais passível de ser violentamente tomada pelos tumultuosos abutres da paixão implacável. E eu mal podia aferir tal paixão, a não ser pela expressão miraculosa daqueles olhos que me fascinavam e aterrorizavam na mesma medida. Pela melodia, modulação, distinção e placidez quase mágica de sua voz, muito baixa, e pela energia feroz que se tornava duplamente eficaz, pelo contraste com o modo como as proferia, das palavras desarrazoadas que costumava dizer. Já mencionei a erudição de Ligeia. Era imensa, do tipo que jamais encontrei em uma mulher. Ela era proficiente nas línguas clássicas e, até onde meu próprio conhecimento dos dialetos modernos europeus alcançava, também os dominava com perfeição. Para falar a verdade, que tema dos mais admirados, simplesmente por ser de mais difícil compreensão na esfera acadêmica, Ligeia não dominava com perfeição? Com que singularidade, com que entusiasmo, esse traço da natureza de minha esposa, apenas em seu período tardio, chamou-me a atenção. Disse que nunca encontrei em uma mulher um conhecimento que rivalizasse com o dela. Mas onde está o homem que tenha atravessado, e com tamanho êxito, todas as vastas áreas das ciências morais, físicas e matemáticas? Naquela época eu não enxergava o que hoje percebo com clareza, que os conhecimentos de Ligeia eram gigantescos, impressionantes. No entanto, tinha consciência suficiente de sua infinita superioridade para me resignar, com a confiança de um jovem pupilo, a me deixar guiar por ela pelo mundo caótico das investigações metafísicas com as quais me ocupava com empenho nos primeiros anos de nosso casamento. Com que imenso triunfo, com que vívido deleite, com todos os componentes etéreos da esperança, sentia Ligeia debruçada sobre mim em estudos tão pouco explorados, tão pouco conhecidos, e via, expandindo-se aos poucos diante de mim, o admirável panorama, o longo e esplêndido e inédito caminho pelo qual eu poderia, finalmente, alcançar uma sabedoria preciosa demais para não ser proibida. Com que dor pungente vi, após alguns anos, minhas esperanças tão bem fundadas ganharem asas e levantarem voo. Sem Ligeia, eu não passava de uma criança tateando a escuridão. A presença e leituras dela iluminavam os diversos mistérios do transcendentalismo em que estávamos imersos. Sem o brilho radiante de seus olhos, os livros, outrora luminosos e dourados, tornavam-se maçantes, mais pesados do que o chumbo saturnino, e cada vez menos e menos aqueles olhos pousavam nas páginas que eu decifrava. Ligeia ficou doente. Seus estranhos olhos ardiam com um resplendor glorioso. Os dedos pálidos adquiriram uma matiz transparente e cadavérico, e as veias azuladas em sua alta fronte pulsavam ao sabor das marés da emoção mais tênue. Eu percebia que a morte era iminente e lutava, em desespero, contra o soturno Azrael. E a luta de minha adorada esposa era, para meu próprio espanto, ainda mais enérgica do que a minha. Diversas peculiaridades de sua natureza inabalável
levaram-me a crer que, para ela, a morte não inspirava temores, mas eu estava enganado. Nenhuma palavra é capaz de descrever com precisão a resistência feroz com a qual ela combateu a sombra. Eu gemia em angústia perante o espetáculo deplorável. Eu a teria acalmado, eu teria contemporizado. Porém, na intensidade de sua ânsia ferina pela vida e nada mais, consolo e razão soariam como tolices. Não obstante, até o último minuto, a despeito das convulsões mais violentas que contorceram seu bravo espírito, ela manteve a habitual placidez aparente. A voz tornou-se mais gentil, o tom mais baixo, mas não desejo me deter no significado louco das palavras que pronunciava de modo tão suave. Sentia minha cabeça girar quando ouvia, arrebatado, uma melodia mais do que mortal, suposições e aspirações até então desconhecidas pela mortalidade. Que ela me amava, não deveria duvidar. Era fácil tomar consciência de que, em um coração como o dela, o amor não poderia reinar como uma paixão comum. Contudo, foi somente na morte que a potência de seu afeto me impressionou por completo. Por longas horas, segurando minha mão, ela despejou uma torrente de amor, cuja devoção mais do que passional chegou às raias da idolatria. O que eu fizera para ser abençoado por tais confissões? O que fizera para ser amaldiçoado com a perda de minha amada enquanto ela as proferia? No entanto, não suporto me deter nesse assunto. Direi apenas que, no feminino abandono de Ligeia ao amor, infelizmente, sem que eu o merecesse, sem que dele fosse digno, por fim reconheci o motivo pelo qual agarrava-se com tamanha ferocidade à vida que dela escapava tão rapidamente. É este desejo feroz, esta ânsia veemente de viver e nada mais, que tanto me custa relatar, que minhas palavras fracassam em sua tentativa de expressar. À meia-noite da madrugada na qual faleceu, exortando-me que ficasse ao seu lado, Ligeia suplicou que eu repetisse os versos que compusera poucos dias antes. Obedeci. Ei-los. Vês, é uma noite luxuosa, os últimos e ermos anos já passados, uma horda alada de anjos gloriosa, em véus e em pranto inundados, senta em um teatro a assistir uma obra de esperanças e enfados, enquanto a orquestra arqueja irregular a música dos orbes ovalados. Mímicos, no papel de Deus grandioso, murmuram e é baixo o ciciar, aqui e ali voam sem pouso, reles títeres a andar, ao comando de sombras vastas e amorfas, que alteram o cenário ali e cá, ruflando de suas asas de condor, invisível agoniar. Desse drama tão plural, com certeza, ninguém se esquecerá jamais de seu fantasma perseguido e da presteza de uma turba que alcançá-lo nunca faz, e do ciclo que tende sempre a voltar para o mesmíssimo lugar em que jaz, e o tanto de loucura e de pecado, e horror que seu enredo à alma traz. Mas veja ali, na pantomima, uma forma rastejante intrusa, uma coisa rubra esgueira-se para cima da solidão que a cena acusa, e se esgueira, com angústia mortal, e com os mímicos se lambuza, às presas de parasitas choram os serafins, em torrente de sangue profusa. Findas as luzes, tudo falha, e, sobre toda forma que jaz em tremor, as cortinas, uma mortalha, desabam como um temporal desolador, enquanto os anjos, lívidos e alvos, voam e anunciam em um louvor que essa peça é a tragédia, o homem, e seu herói, o verme vencedor. Ó Deus! Exclamou Ligeia em voz alta, levantando-se em um ímpeto e erguendo os braços com um gesto espasmódico quando cheguei nos derradeiros versos do poema. Ó Deus, meu Pai Celestial, será esse destino incontornável? Será que esse vencedor jamais poderá ser vencido? Não somos nós parte e parcela do Senhor? Quem conhece os mistérios da vontade com seu vigor? O homem não se entrega aos anjos, nem à morte por completo, exceto através da fraqueza de sua débil vontade. E então, como se exausta pela emoção,
abaixou os braços de alabastro e retornou solene para o seu leito de morte. E enquanto dava os últimos suspiros, deixou escapar dos lábios um murmúrio. Inclinei-me, aproximando o ouvido, e percebi que repetia as últimas palavras do trecho de Glenville. O homem não se entrega aos anjos, nem à morte por completo, exceto através da fraqueza de sua débil vontade. Ligeia morreu, e eu, reduzido a pó pelo sofrimento, não pude mais suportar a desolação solitária de minha morada na cidade sombria e decadente, próxima ao Reno. Não me faltava o que o mundo chama de fortuna. Ligeia trouxera-me ainda mais, muito mais do que costumam possuir os meros mortais. Após alguns meses perambulando, sem rumo, exausto, comprei e restaurei uma abadia, cujo nome não revelarei, em uma das áreas mais selvagens e menos frequentadas da bela Inglaterra. O esplendor lúgubre e sombrio da construção, o aspecto quase selvagem do local, as inúmeras memórias melancólicas e consagradas, conectadas a ambos, combinavam com os sentimentos de profundo desamparo que me conduzira àquela região remota e pouco gregária do país. No entanto, embora a parte externa da abadia, com sua verdejante deterioração, tenha sido bem pouco alterada, não pude deixar de exibir, com uma perversidade infantil e, talvez, uma vaga esperança de assim aliviar meu sofrimento, uma magnificência mais do que suntuosa em seu interior. Desde a infância, nutrira um gosto por essas extravagâncias e, naquele momento, elas tomaram conta de mim, visto que o sofrimento do luto me tornara inconsequente. Pobre de mim, sinto que é possível até mesmo detectar uma certa loucura incipiente nas tapeçarias vistosas e fantásticas, nas solenes esculturas do Egito, nas cornijas e nos móveis esdrúxulos, nos desenhos dos carpetes com tufos de ouro. Eu me tornara um escravo do ópio, agridoado ao vício, e todas as minhas atividades e orientações haviam adquirido o colorido delirante de meus sonhos opiáceos. Entretanto, não devo perder tempo detalhando esses absurdos. Deixe-me descrever apenas um cômodo, desde o início amaldiçoado, no qual, em um momento de alienação mental, conduzia ao altar, como minha noiva, a sucessora da inesquecível Ligeia, Lady Rowena Trevanion, de Tremaine, com seus cabelos loiros e seus olhos azuis. Não há sequer um detalhe da arquitetura e da decoração da câmara nupcial que me escape à memória, onde estavam as almas das abastada família da noiva, quando, sedentos por ouro, permitiram que uma donzela tão amada cruzasse a soleira de um aposento tão enfeitado. Diz que recordo com minúcias os detalhes do cômodo, contudo, minha infeliz memória, por vezes não retém coisas mais importantes. Não havia ordem ou harmonia alguma naquela fantástica exibição capaz de detê-la em minhas lembranças. O cômodo, de formato pentagonal e ampla dimensão, encontrava-se na torre mais alta da abadia encastelada. Sua única janela ocupava toda a fachada ao sul do pentágono. Uma placa de vidro inquebrável, de origem veneziana, tingida com uma tonalidade plúmbea, que fazia com que os raios do sol ou da lua, quando por ela filtrados, recaíssem sobre os objetos no interior do aposento com um brilho sinistro. Na parte superior dessa imensa janela, estendia-se a treliça de uma vinha antiga, que subia pelas paredes maciças da torre. O teto, de um carvalho sombrio, era excessivamente alto, abobadado e ornado com os entalhes mais bizarros e grotescos de estilo meio gótico, meio druida. Do nicho mais central desse melancólico teto, pendia, de uma única corrente de ouro com largos elos, um enorme turíbulo do mesmo metal, de inspiração sarracena, com incontáveis perfurações rebuscadas, por onde era possível vislumbrar, contorcendo-se em vitalidade serpentina, uma contínua sucessão de chamas multicores. Otomanas e candelabros dourados, de estilo oriental, ornavam aqui e ali o aposento, e havia também o leito nupcial, de modelo indiano, baixo, esculpido em ébano maciço, composto por um dossel que evocava uma mortalha. Em cada canto do cômodo havia um gigantesco sarcófago de granito negro, oriundo das tumbas dos reis, nas imediações de Luxor, com suas antiquíssimas tampas cobertas por esculturas imemoriais. Porém,
O grande desvario do aposento, ai de mim, encontrava-se em suas tapeçarias. As portentosas paredes de dimensões gigantescas, beirando a falta de proporção, haviam sido cobertas de cima a baixo com pesadas tapeçarias de aspecto exagerado, confeccionadas em um material semelhante ao que revestia o assoalho e estofava as otomanas, o leito de ébano, o dossel da cama e as volutas das cortinas, que ofuscavam parcialmente a janela. O material era o mais rico tecido feito de ouro, estampado em intervalos regulares, com figuras arabescas de aproximadamente 20 centímetros, moldadas no tecido em modelos muito negros. No entanto, tais figuras só tomavam parte do real caráter intrincado quando contempladas de um único ponto de vista, por um expediente hoje bastante comum, que podemos rastrear até um período bem remoto da antiguidade, haviam sido confeccionadas para mudar de aspecto. Para os que entravam no aposento, tinham a aparência de meras monstruosidades, mas, à medida que se avançava, essa aparência dissipava-se aos poucos e, a cada passo, conforme o visitante adiantava-se pelo local, via-se cercado por uma interminável sucessão de formas horripilantes que pareciam saídas das superstições dos normandos ou dos sonhos culpados dos monges. O efeito fantasmagórico era intensificado pela introdução artificial de uma corrente de vento vigorosa e contínua por detrás das tapeçarias, dando à cena um movimento grotesco e inquietante. Em um aposento como esse, em um aposento conjugal como esse, passei com Lady Rowena as primevas e profanas horas de nosso primeiro mês de matrimônio. Passei-as com muita aflição. Que minha mulher temia a instabilidade violenta de meu comportamento, que me repelia e não nutria muito amor por mim, eram fatos que não podia deixar de perceber. Porém, isso me dava mais prazer do que desgosto. Eu a detestava com um ódio mais demoníaco do que humano. Minha memória voltava-se, e com que profundo pesar, para Ligeia, adorada, sagrada, bela, morta. Perdia-me em lembranças de sua pureza, sua sabedoria, sua natureza sublime e etérea, seu amor passional e devotado. Em tais momentos, meu espírito pleno e livre abraçava-se com uma chama mais ardente do que as da própria Ligeia. No arroubo de meus sonhos de ópio, pois vivia agrilhado às algemas da droga, gritava seu nome, rompendo o silêncio da noite. Ou então, de dia, entre os recantos protegidos dos vales, como se meu desejo pela falecida, em sua louca ânsia, sua paixão solene e seu ardor visceral, pudesse trazê-la de volta, quiçá eternamente, para a vereda que abandonara na terra. No começo de nosso segundo mês de casamento, Lady Rowena foi acometida por uma doença súbita, de lenta convalescença. A febre que a consumia agitava suas noites. Em seu estado inquieto de modorra, falava sobre sons e vultos no aposento da torre. Atribuía esses relatos à enfermidade que a perturbava, ou, talvez, às influências fantasmagóricas do quarto em si. Finalmente, ela se recuperou, curada, enfim. No entanto, após um breve período, uma segunda doença mais violenta a mandou de volta à cama em sofrimento. Seu corpo, que sempre fora frágil, nunca mais se recuperou por completo do ataque. Depois dessa época, suas crises tornaram-se alarmantes. Igualmente alarmante era a recorrência com a qual a afligiam, desafiando o conhecimento e o empenho dos médicos, com o agravamento da doença crônica que, ao que parecia, havia se instaurado em seu corpo com uma tenacidade impossível de ser erradicada por meios humanos. Não pude deixar de observar uma piora semelhante na irritação nervosa que pontuava seu comportamento, tornando-a vulnerável às causas mais triviais de medo. Tornou-a a mencionar, de maneira mais frequente e constumaz, os sons, até mesmo os mais sutis, e os vultos estranhos que distinguia entre as tapeçarias. Certa noite, já no fim de setembro, ela insistiu nesse assunto perturbador com mais ênfase do que de costume. Acordara de um sono inquieto, e eu estivera observando com um misto de ansiedade e terror impreciso as expressões que agitavam seu rosto emaciado. Sentei-a à cabeceira da cama de ébano, em uma das otomanas da Índia. Ela ergueu o corpo e sussurrou-me com muita seriedade que ouvira mais uma vez os sons que eu não ouvia e discernira mais uma vez os vultos
que eu não enxergava. O vento soprava agitado por trás da tapeçaria e tentei lhe mostrar, embora, preciso confessar, nem eu estivesse acreditando, que aqueles sons quase inarticulados e aquelas sutis variações nas figuras sobre a parede eram apenas efeitos naturais do vento soprando. Contudo, uma palidez mortal, espalhando-se em sua face, convenceu-me de que meus esforços para tranquilizá-la seriam em vão. Ela parecia estar desfalecendo e não havia criado algum por perto para acudi-la. Lembrei-me de uma garrafa de vinho suave que fora receitada pelos médicos e corri para buscá-la. No entanto, assim que passei sob a luz do turíbulo, duas circunstâncias de natureza assustadora atraíram meu olhar. Senti que algo palpável, embora invisível, passara rapidamente por mim e percebi que jazia no tapete dourado, no centro da claridade emanada pelo turíbulo, um vulto, diáfano e indefinido, de aspecto angelical, que parecia ser a sombra de um fantasma. Porém, como estava tomado pelo desvario de uma dose imoderada de ópio, não dei muita atenção ao fato, bem como não comentei nada com Rowena. Tendo localizado o vinho, voltei para junto dela, servi um cálice e o conduzi aos lábios da dama, desfalecida. Jamais recuperada, ela segurou o cálice sozinha, enquanto afundei-me na otomana, com os olhos fixos nela. Foi então que ouvi com nitidez um rumor de passos no carpete, próximo ao leito. Logo em seguida, Rowena levava o vinho aos lábios. Vi, ou imaginei ter visto 3 ou 4 gotas de um líquido brilhante e escarlate caindo dentro do cálice, provenientes de uma fonte invisível suspensa na atmosfera do quarto. Se eu vi, Rowena nada percebeu. Bebeu o vinho sem hesitar e me abstive de comentar com ela algo que, no fim das contas, deve ter sido apenas o efeito de uma imaginação fértil e sugestionável, morbidamente intensificada pelo terror da mulher, o ópio e a hora tardia. Contudo, não pude deixar de perceber que, logo após a visão dos pingos escarlates, uma súbita mudança para pior agravou a doença de minha esposa. 3 noites depois, os criados a preparavam para o túmulo e, na quarta, vi-me a sós com seu cadáver amortalhado no aposento grotesco onde a tomara como noiva. Aparições fantásticas, engendradas pelo ópio, vagavam como sombras errantes diante de meus olhos. Contemplei com um olhar inquieto os sarcófagos nos 4 cantos do quarto, as imagens tremeluzentes nas tapeçarias e o contorcer das chamas multicores no turíbulo. Meus olhos recaíram então, ao lembrar-me do ocorrido naquela noite pregressa, no local iluminado onde julgara ter visto a débil silhueta de uma sombra. Ela, porém, não estava mais lá. Respirando aliviado, voltei a fitar a figura pálida e rígida que jazia na cama. De repente, fui acometido por uma miríade de recordações da Ligeia e desceu sobre meu coração, com a violência tumultuosa de uma torrente, toda a pungência do indizível pesar que experimentei ao vê-la, na ocasião da morte dela, igualmente amortalhada. A noite avançava e, com o peito repleto de memórias amargas de minha insubstituível e suprema amada, permaneci com os olhos fixos no cadáver de Rowena. Devia ser por volta da meia-noite, não recordo se antes ou depois, pois não estava atento às horas, quando um soluço baixo, suave, mas muito distinto, despertou-me do devaneio. Senti que vinha da cama de ébano, o leito de morte. Agucei os ouvidos em uma angústia de terror supersticioso, mas o som não se repetiu. Apurei a visão buscando detectar algum movimento no cadáver, mas não havia nada perceptível. No entanto, não poderia ter me enganado. Ouvira o som, embora fraco, e minha alma despertara dentro de mim, de maneira resoluta e perseverante. Mantive a atenção fixa no cadáver. Muitos minutos se passaram até que surgisse algum indício capaz de elucidar o mistério. Por fim, tornou-se evidente que uma coloração discreta, bastante suave e quase imperceptível tingira as bochechas, espraiando-se pelas pequenas e enrugadas veias das pálpebras, com um misto inexprimível de horror e espanto, para o qual a língua dos mortais não oferece expressão suficientemente enérgica. Senti que meu coração parava, enquanto meu corpo enrijecia. Fui despertado da paralisia do pânico por um senso de dever. Não restavam dúvidas de que tínhamos nos precipitado nos preparativos funerários. Rowena estava viva.
Era necessário tomar alguma providência imediata. A torre, no entanto, ficava apartada da área da abadia, onde alojavam-se os criados. Não havia nenhum por perto, nem eu não podia buscá-los para me ajudar, sem deixar o quarto por vários minutos, o que não ousaria fazer. Esforcei-me sozinho, portanto, para trazer de volta o espírito que pairava sobre o corpo sem nele pousar. Por alguns momentos pareceu-me, porém, que meus esforços seriam em vão. A cor desaparecera das pálpebras e das bochechas, deixando em seu lugar uma palidez superior à alvura do mármore. Os lábios enrugaram-se ainda mais, contorcendo-se em um esgar funesto. Uma viscosidade repulsiva e uma frieza espalharam-se depressa pela superfície de seu corpo. A rigidez característica retornou ao cadáver. Trêmulo, tombei novamente na poltrona de onde levantara-me tão sobressaltado e tornei a evocar imagens passionais de Ligeia. Assim, 1 hora se passou quando, seria possível, mais uma vez distingui um som vago vindo do leito. Escutei-o tomado de horror. O som se repetiu. Era um suspiro. Correndo até o cadáver, vi distintamente um tremor em seus lábios. Em seguida, eles relaxaram, revelando a luminosidade de seus dentes perolados. O assombro agora rivalizava em meu peito com o temor profundo que reinara sozinho até então. Senti que a visão ficou turva e o raciocínio vago. Foi apenas com um esforço violento que consegui, afinal, tomar coragem para realizar a tarefa que o dever me obrigava a executar pela segunda vez. Havia um brilho parcial em sua testa, nas bochechas e na garganta. Um calor perceptível penetrara o corpo inteiro. Havia até mesmo uma leve batida no coração. Estava viva e com um redobrado ardor. Engajei-me na tarefa de reanimá-la. Esfreguei e umedeci as têmporas e as mãos, valendo-me de cada recurso que a experiência e um acúmulo de leituras sobre medicina poderiam sugerir. Mas em vão. De repente a cor se esvaiu, a pulsação cessou, os lábios assumiram uma expressão cadavérica e logo depois o corpo todo recobrou a frieza gélida, o tom lívido, a rigidez intensa, seu contorno encovado e todas as repulsivas peculiaridades de quem fora, por muitos dias, uma habitante do túmulo. Dessa forma, deixei-me inundar novamente por visões de Ligeia, e mais uma vez, não é de se admirar que estremeça ao escrever, mais uma vez chegou aos meus ouvidos um discreto soluço vindo do leito de ébano. No entanto, por que descrever com tamanha minúcia os horrores inefáveis daquela noite? Por que me deter para relatar como, sem cessar, até a hora da cinzenta alvorada, este drama tenebroso de reanimação se repetiu, como cada terrível recaída a circunscrevia a uma morte aparentemente mais inexorável? Como cada agonia possuía o aspecto de um combate com um inimigo invisível, e como cada luta era sucedida por uma insondável mudança brusca na aparência do cadáver? Deixe-me apressar a conclusão. A maior parte dessa noite pavorosa havia transcorrido e ela, que estivera morta, mais uma vez se agitara, de modo ainda mais vigoroso do que antes, embora despertando de um estado de inconsciência mais assustador em sua completa desesperança do que os anteriores. Há muito desistira de lutar, ou me mexer e permaneci estático na poltrona, vítima indefesa de um turbilhão de emoções violentas, das quais um extremo espanto era quiçá menos terrível e desgastante. O cadáver, repito, movera-se e dessa vez de maneira mais vivaz do que antes. As tonalidades da vida regressaram com singular energia ao seu rosto, os membros relaxaram, e exceto pelas pálpebras que se mantinham pesadamente cerradas e os panos que a amortalhavam, rendendo à sua figura um ar tumular, eu poderia sonhar que Rowena lograra romper por completo os grilhões da morte. Porém, se tal ideia não me parecia crível naquele momento, não tive mais dúvidas quando, levantando-se trôpega da cama, com passos débeis e os olhos fechados, como se atordoada em um sonho, a coisa, envolta na mortalha, avançou ousada e palpavelmente até o centro do aposento. Não tremi, não me movi, pois uma turba de devaneios inexprimíveis, ligados ao jeito, à estatura e aos modos daquela figura, invadiu minha mente, paralisando-me, congelando-me em pétrea cinesia. Não conseguia me mover, apenas contemplar a aparição,
Havia uma louca desordem em meus pensamentos, um tumulto inquieto. Seria realmente Rowena viva que me confrontava? Seria de fato Rowena, a loira Lady Rowena Trevanion de Tremaine, com seus olhos azuis? Por quê? Por que haveria de duvidar? Um dos panos cobria-lhe a boca, mas não poderia ser a boca inspiradora de Lady de Tremaine? E as faces, rosadas como quando em vida? Sim, não seriam as faces de Lady de Tremaine restaurada na morte? E o queixo, com sua covinha, como quando tinha saúde, não era o queixo dela? Porém, teria ficado mais alta desde que fora acometida pela doença? Que indizível loucura me tomara com tal pensamento? Avancei em sua direção. Recuando de meu toque, ela deixou cair a sinistra mortalha que a envolvia, libertando uma espessa massa de cabelos longos e despenteados, mais negra do que as asas da meia-noite, e, bem devagar, a figura à minha frente abriu os olhos. Nisso, pelo menos, jamais poderei me enganar, exclamei em voz alta. Esses são os olhos grandes, negros e tempestuosos de meu amor perdido, de Lady Ligeia.